pode mais elas. E falando de um tema super importante para as mulheres, saúde mental no trabalho. Estamos aqui reunidas com mulheres super empoderadas para falar desse tema. E uma delas é a Cláudia. Aliás, cada uma das mulheres aqui trabalha numa empresa, ou já trabalhou em alguma empresa, ou sabe falar de saúde mental no ambiente de trabalho. Cláudia, você é bancária. É um dos... Olá, boa tarde, boa noite, bom dia, primeiramente. Olá! Mas realmente é uma das atividades que mais tem questões relacionadas a problemas psicológicos, mentais, enfim, relacionados à atividade, né? Acho que fica apenas atrás dos professores e dos profissionais de saúde. Então, é sim uma atividade que causa bastante estresse, ansiedade, depressão. Temos muitos problemas, muitos casos e quanto mais se fala, aí tem aquela questão assim, quanto mais se fala, parece que mais aparece. Nunca tinha tanto, isso é porque falam muito. Não é porque antes só essas pessoas não eram vistas que estavam doentes já, né? E não era visto. Eu não acho que os casos aumentaram porque... Claro que aumentaram as situações, e acho que por isso que também aumentaram os casos, mas eu entendo que muito é porque as pessoas estão percebendo que estão adoecendo, estão procurando ajuda, estão virando estatística e não eram antes. Eu acho que tem muito a ver com isso. Mas assim como eu e a Anete, que é a nossa psicóloga aqui também, né, podemos falar sobre esse assunto, a Cíntia, poxa, trabalha com recrutamento de pessoas, RH, deve viver isso também muito dentro do ambiente de trabalho. Eu acredito que as empresas, né, tenham um papel bem importante quando a gente pensa como a saúde mental impacta nos resultados, né? Se a gente pega números aí da Organização Mundial da Saúde, estima-se que 470 mil pessoas se afastaram por transtornos ligados à saúde mental, né, dos seus postos de trabalho. E em horas, a gente falou já isso no ano passado, no né, ano passado, 2024. 2024. A gente está falando aí de 12 bilhões de dias úteis perdidos. Então, se a gente falar em economia, em tudo que representa o trabalho, né, geração de renda para as pessoas, a gente também está perdendo através do impacto da saúde mental nos ambientes de trabalho. Claro que, acho que isso que tu trouxe, Cláudia, é muito importante. Quando não se fala, parece que não existe. E quando o assunto, né, ele vem para a pauta, tá nos espaços, a gente começa a ter a percepção que ele está mais presente. Né? Então, sim, a gente tem falado mais, né, tem por questões, né, de normativa, agora a NR1 que teve toda uma reestruturação e trouxe os fatores psicossociais para dentro, né, dos controles de saúde dentro do ambiente de trabalho. Isso trouxe um impacto, porque é novo. E acho que quando a gente fala de saúde mental, tem muito isso, né? Se tu tá com dor de barriga, tu vai no médico e toma um remédio para barriga. Tá com dor de cabeça, tu toma um remédio para cabeça, o coração não tá funcionando direito. Mas e a questão mental, como é que a gente trata, né? Parece que tem um pouco de subjetividade nisso. Então fica difícil entender até onde é o limite do trabalho e até onde é o limite da pessoa, né? Do ser humano. E essas coisas conversam. Eu acho que é difícil dissociar o que é, né, do indivíduo e o que é só do trabalho, mas tem alguns aspectos que dá para a gente nortear, mas sim os ambientes de trabalho podem, em alguns momentos, estarem adoecendo as pessoas se eles não tiverem com os seus espaços, né, controlados por aspectos de relações, a própria questão ergonômica desse ambiente, né, coisas simples, vamos pensar se tu é obrigado a trabalhar num ambiente ou tem a necessidade, né, não obrigado, de trabalhar num ambiente que tem uma temperatura muito baixa, isso sim pode, num primeiro momento, é um desconforto físico, mas pode, né, acho que a NET pode aí trazer explicações mais embasadas em relação a isso, que isso pode, né, numa persistência, numa continuidade, daqui a pouquinho gerar um impacto emocional para a pessoa, né? Porque aquele não é o ambiente onde ela gostaria de estar, onde ela se sente bem, então essas coisas vão se meio, né, interligando assim. Mas são vários os fatores dentro dos ambientes de trabalho, metas, né, exageradas, isso também, como tu disse, gera ansiedade, transtorno.
fico imaginando que quem nos escuta pode estar pensando, eu vivo isso, né? Então, sim, pode estar passando por uma questão de um sofrimento e um possível adoecimento. E tu falaste da questão física para a questão mental, né? Isso. Mas a gente tem muita questão comportamental, né? Sim. Quando a gente, tantas vezes, né, a Luciana que está aqui, especialista em CNV, né, comunicação não violenta, também pode falar dessa questão, né? Como a gente não consegue, às vezes, ter um ambiente tranquilo porque não está conseguindo se comunicar de forma assertiva, né? Como é que você vê, Luciana? Olá, Olá. legal estar neste bate-papo aqui, porque, de fato, enquanto a Cíntia falava desse desassociar, né, impossível da pessoa e do trabalho, né, eu ficava refletindo sobre isso. Para mim, é claro, é evidente que o trabalho pode ser um fator de adoecimento mental. Isso já é comprovado por números e é muito presente na história do trabalho, na relação do ser humano com o trabalho. A história com o trabalho teve tempos muito cruéis e ainda tem em algumas regiões do mundo. Porém, eu acredito que entra muito forte também a questão comportamental por conta de que tem uma relação com o jeito da pessoa levar a vida, com o jeito dela encarar os desafios. Tem uma relação forte com a forma como a pessoa foi educada na família, na escola, as suas relações interpessoais, as suas primeiras experiências de trabalho. Eu digo assim que a gente é vamos dizer, poderia fazer assim um mapa, né, da nossa trajetória, olhando a perspectiva da comunicação, que tem uma relação direta com a saúde mental, no meu entendimento. Eu acredito que a gente é essa soma de fatores, de experiências, de valores, de percepções aprendidas e apreendidas, e isso ajuda a definir a forma como a gente se relaciona com o próprio trabalho. Então, de alguma forma, nós 4 podemos trabalhar no mesmo ambiente, nas mesmas circunstâncias, e uma pode adoecer e as demais não, por conta daquele trabalho, daquele ambiente. E aí, Cíntia, que eu entendo que entra a subjetividade da lei, né? E eu lembro que escutei você falando numa entrevista de rádio, justamente dessa perspectiva coletiva, né? Que para caracterizar o risco, né, psicossocial no ambiente, essa percepção ela precisa ser de mais indivíduos, ela não pode ser de uma única pessoa. Sim. Se só eu me sentir atingido por aquilo ali, não necessariamente aquilo representa um risco psicossocial naquela empresa, naquele ambiente, né? Então, aí que eu acredito que entra o maior fator, né, o mais difícil de definir, porque sim, considerando o meu jeito de levar a vida, se eu sou uma pessoa mais positiva, se eu tenho mais ou menos dificuldade de lidar com desafios, com diferentes esferas, né, que vão estar presentes também no mundo do trabalho, daqui a pouco eu tenho uma probabilidade maior ou menor de adoecer naquele ambiente. Então, para mim, talvez aquele ambiente se torne, sim, um risco na minha saúde mental, enquanto para outra pessoa não, né? Então, é bem delicado isso. Pode fazer uma comparação se for um risco físico, né? Que existem padrões normatizados de incidência de luz, temperatura adequada, ruído adequado. E aí os equipamentos que você vai usar quando tem que estar num ambiente que ou é mais frio do que aquilo, ou mais quente, ou que tem mais barulho, né? Porque aí você vai ter os EPIs. E na questão psicológica, na questão mental, a gente não tem um parâmetro porque não é igual para cada pessoa. E aí vai se fazer uma média. Como que aborda isso? Como que se chega nesse denominador comum, Anete? Pois é, tem as questões individuais agora. Quando a gente tem os dados, né? A Cíntia acabou de trazer dados, eu vi também que aumentou em 68%, né, o número de afastamentos por transtornos mentais nos últimos 10 anos. Então, a nossa pergunta, ela acho que vai um pouco nesse sentido, assim, o que fez aumentar em quase 70% o número de afastamentos do trabalho por transtornos mentais em 10 anos?
isso parece não dizer respeito a questões individuais, nem somente à luz ou ao calor ou, enfim, no ambiente. Então, há algo, eu acho que no momento a gente nem pode mais falar em que aquela velha compreensão de que a vida pessoal não pode ser levada para o trabalho e que o trabalho não pode ser levado para casa, né? Porque as emoções, e aí falando de subjetividade, a gente não deixa emoção em casa, a gente não deixa emoção no trabalho. Nem na gaveta. Nem na gaveta. E a gente é afetado por aquilo que a gente vive e a gente, onde transita, carrega aquilo que a gente vive. E eu acho que nesse sentido, nem só a lei dá conta, né? Porque aí, quando as empresas se perguntam, o que seria individual da pessoa, o que a pessoa traz de casa, o que a pessoa leva para casa, né? Aí entra essa coisa sutil da subjetividade. E eu acho que a gente está na hora e a gente precisa avaliar o modo de vida como um todo, a vida humana como um todo, porque quando a gente vê transtornos mentais, o volume, o crescimento dos transtornos mentais que aparecem no mundo do trabalho, é porque há um modo de vida que é generalizado, que está afetando por demais o nosso estado mental, digamos assim. Então, é uma coisa bem ampla que a gente precisa tomar em conta. Eu penso que a Anete foi muito bem nessa parte de trazer esse contexto, porque os 470 mil afastamentos são por motivos de situações de saúde mental, mas não são provocados, não há como ali estatisticamente definir qual é o percentual provocado pelo mundo do trabalho e qual é o percentual que provém de outros fatores. E eu creio que é muito essa soma de fatores que ela impacta a vida do ser humano como um todo. E aí entram também as escolhas que eu tenho feito, sejam elas conscientes ou inconscientes. Vamos falar de uso do celular. É uma escolha que eu faço utilizar, para muitos talvez pareça inconsciente, mas é uma escolha. Eu poderia não usar. Então, quantas escolhas nós fizemos quase que no piloto automático que estão se somando nesses impactos que alguma coisa tem, né? E eu acho que entra, desculpa, não, eu acho que entra também a relação com o trabalho em si. Acho que quando a Anete traz a gente rever esse modo de vida, qual é a nossa relação com o trabalho, né? Porque isso também talvez nos dê alguns indicativos assim de quando o trabalho está sendo algo que possa afetar a nossa saúde, né? E às vezes a gente não tem essa percepção, né, que o trabalho está sendo algo danoso à saúde. Então, primeiro eu começo a achar, né, e daí eu vou falar muito dos relatos que eu escuto dentro, né, das empresas. Primeiro começa com coisas relacionadas, eu não gosto de fazer isso, é fulano que está pegando no meu pé, o meu colega que não é bom, e daí começa, né, então tu começa a olhar para o ambiente, essas coisas são no ambiente de trabalho. Agora, daí quando tu vai conversa com a pessoa, entende para ela por que essas coisas para ela tá tendo uma percepção tão forte, também vem carregada de outras experiências, outras vivências. Agora, o que é que tem mais peso na hora de uma tomada de decisão? Porque muitas vezes até a gente pergunta, se tu parasse de trabalhar aqui, resolveria o teu problema? E as pessoas não têm essa certeza. Claro, o que resolveria o problema? Sabe que mas é uma algo coisa que eu digo seguidamente, assim, que Uma eu me boa levo pergunta. junto para onde eu vou. Então, assim, que tem muito a ver comigo, com a minha forma de me relacionar e de me preocupar e de ficar ansiosa com o meu trabalho, que indiferente do local onde eu vou estar, eu vou me sentir assim. Eu sei disso. Mas aí tu estar trabalhando num ambiente que piora isso e tu pode escolher um outro, ok. Mas eu entendo, assim, a posição da Anete no sentido de, quando a gente olha para essa lei, para a normativa, a gente pode se questionar essa questão. Começou no trabalho ou o trabalho só agravou? Começou fora do trabalho, só que respingou na empresa porque a pessoa se afastou, né? Aí a gente talvez tenha que ter essa dúvida. Mas a preocupação da Anete, ela é mais ampla.
é do tipo assim, independente de onde começou, olha quanta gente está doente. Por que que nós todos estamos tão doentes? Sociedade doente. Exatamente. Né? Então, a vida, a forma como nós nos relacionamos em sociedade, em comunidade, que talvez falte, o que está acontecendo? Porque não adianta, eu acho que esse jogo de empurra para um, empurra para o outro, o que é da empresa? Não vai Procurar sanar culpa. ninguém. Não vai Exato. sanar ninguém. Ah, se é individual, se a pessoa traz de fora o problema, se o problema é no trabalho, eu acho que nós não vamos encontrar um único culpado mesmo, porque eu acho que a corresponsabilidade, ela é a saída, é a única coisa que a gente pode pensar, que é a corresponsabilidade, porque se a gente pensa quanto tempo do seu dia ou da sua vida a pessoa passa dentro do trabalho, aí a gente não vai ter dúvida de que aquele ambiente impacta a saúde mental. Então, sim, o trabalho, as relações no trabalho, o modo como o trabalho é organizado ali dentro. O modo como o trabalho é organizado, o ambiente, tudo isso impacta decisivamente na saúde mental, porque são muitas horas que a pessoa passa a maior parte do tempo dela exposta ali àquele ambiente. Aquele ambiente. Então, aquele ambiente, sim, e a gente sabe, enfim, que os ambientes de trabalho são danosos, ou o tipo de trabalho, ou tantas outras coisas, como eu falei, o modo de vida. A pessoa leva 2 horas para chegar no trabalho nas grandes cidades. Eu levo 1 hora para chegar no trabalho. Você leva 1 hora. Aí, ela leva 2 horas ou 1 hora para voltar, né? O tempo que você fica fora de casa, no total, quantas horas são? 11 horas. 11 horas. Então, 11 horas do seu dia são dedicados ao trabalho. Ou quase 50% da tua vida. 50%. Nesse caso. Então, como que a gente não vai dizer que aquilo que você sente, claro, estresse, lógico. ansiedade, burnout... Mesmo que o ambiente e o trabalho fossem mágicos, impactaria? Impactaria. Eu gostei dessa tua palavra, mágicos, né? Eu acho que a gente pode ter momentos onde o trabalho pode ser um processo incrível de realização e de satisfação, e em outros momentos ele não vai ser isso, né? E pode ser, às vezes, no mesmo ambiente, tu pode ter isso altos e baixos, como pode ser em determinados momentos de vida, né? Quando a gente fala de carreira, a gente fala aí dessa coisa de como é que a carreira vai, né, atravessando a nossa vida, e o impacto que ela pode ir gerando, porque tu vai tendo interesses diferentes. Mas uma coisa que a lei é muito feliz, a Nete trouxe ali, dessa questão da corresponsabilidade. Eu acho que ela deixa muito claro isso, né? Porque até então a gente vinha com uma responsabilidade que era do empregador de comunicar para as pessoas, tu tem que usar o EPI, tu tem que fazer isso, fazer aquilo. Então isso acabava meio que tirando um pouco a responsabilidade de nós, né? Então, enquanto colaboradores, de também ter que se preocupar com o impacto de eu não fazer as coisas, porque tinha uma penalidade. E agora não, a lei traz isso mais declarado, né? Os entes têm que estar envolvidos. Então, eu posso, como empregador, eu posso dizer, não, esse ambiente está livre de fatores psicossociais. Eu tenho controlado todo o ambiente, as relações, os gestores são adequados. Não basta eu, como empregador, dizer, o coletivo tem que trazer essa realidade, né? Então, por isso que daí tem ali os questionários, as aplicações que estão sendo feitas para tu poder evidenciar isso. Então, é no coletivo. Vai aparecer 1 ou 2, e isso é uma coisa interessante que eu tenho buscado falar. Não significa que porque se a maioria disser que é bom, que a gente não vai fazer nada. Eu acho que também tem que ter um cuidado, porque a gente está falando de pessoas, e cada indivíduo tem sua importância, né? Porque é com todos que a gente faz. Mas que a gente possa entender por que, para que ele está fazendo isso. Eu me lembro muito que quando eu estava fazendo o curso de serviço social, e eu tinha um professor que ele dizia assim, que não importa se tu tivesse 1% das pessoas no teu estudo ali que trouxessem uma informação. Ele disse, olha, porque aquilo pode ser uma questão social posta que ela ainda não está evidente. Então, olhe para o todo. Tu tem a amostragem, ela é importante, né, que ela possa ser uma maioria, mas quando tu vai lá olhar naquela, talvez vão ter coisas que aquele grupo maior não está percebendo, mas que aquele indivíduo que está ali, então tu vai estudar aquilo ali também, claro, com um outro olhar, para entender por que para que ele tem aquele impacto. Então, eu acho importante a gente dizer, a gente vai olhar para as pessoas, porque a gente está falando de pessoas. Mas do ponto de vista organizacional, de como a gente vai conduzir na empresa, é para a gente ter um pouquinho mais de segurança de quais manobras cabem em determinados espaços. Eu acho que
Isso é o que vai nos ajudar, né? Uma pessoa individualmente pode estar sofrendo mais pressão, uma pessoa individualmente pode estar sendo assediada, uma pessoa... Então, isso tem, né? Tem valor, Tem sim. um valor muito importante. Aliás, uma das questões é que a crise da saúde mental no Brasil tem gênero. 64% dos afastamentos por transtornos emocionais são de mulheres, que têm na média 41 anos. E olha aí, ó. E muito provavelmente Com filhos. o preconceito. Ah, sim, com filhos, enfim, mas assim, ó, o preconceito que se cria nisso. Qual é o primeiro pensamento que deve vir na cabeça dos gestores, que em sua maioria são homens, brancos, héteros, que não precisam cuidar dos seus filhos, porque as mulheres estão lá cuidando, então eles não entendem. Isso é mimimi. Essas mulheres são tudo umas frescas. Deviam estar em casa. Aí querem trabalhar. Depois querem concorrer comigo a uma vaga de gestor, Vão mas não faltar ao aguentam o trabalho tranco. porque tem filho pequeno, vão faltar ao Sabe? trabalho porque, enfim, né? Tem outras questões. Que daí a gente já esbarra em outras questões também da saúde mental, que Choque talvez cultural. muitos homens talvez não estejam nessa estatística porque não saibam falar sobre seus sentimentos. E tem um ponto que Aí talvez tem uma outra deve colaborar para esses afastamentos, essa faixa etária. Eu acho que é a faixa etária que tende as mulheres a entrarem no período ali de pré-menopausa, menopausa, que também mexe com uma questão biológica, fisiológica, E emocional. e daí, né, desencadeia emocional, porque lembra um tempo atrás a gente fez um trabalho sobre menopausa lá no grupo de diversidade, veio muito isso, do quanto as mulheres perdiam os postos de trabalho quando entravam nesse período, por conta, né, que gerava um certo desalinho ali emocional, um descontrole, por conta do que o corpo estava passando. Então, mas Alice, eu acho que a questão é se a gente pega uma mulher, né? Porque em algum momento ela vai estar na adolescência, em algum momento ela vai estar na faixa dos 20 anos e as mulheres engravidam ainda cedo no Brasil, elas vão ter filho. Em algum momento elas vão levar os filhos no médico. Elas vão levar os filhos no médico, elas vão levar os filhos na escola. E a gente tem ouvido tanto e tem se falado tanto da TPM, né? Que pouco a pouco vai sendo aceito que as cólicas menstruais e o mal-estar da tensão pré-menstrual, ele existe. Sim. Ele existe e ainda até hoje não fisicamente dá consequências sérias. Não foi levado a sério nunca. Então, como a gente vai colocar? Então, eu estou querendo só dizer, as mulheres menstruam todos os meses. As mulheres têm filho pequeno, as mulheres têm a carga do serviço doméstico, as mulheres têm a carga dos cuidados de pessoas na volta. As mulheres com 40, então, estão entrando no climatério e vão passar todos a década dos 40 ou no climatério ou na menopausa. Ou seja, se é por essa questão, a gente vai realmente... Eu acho que dá para escolher ser homem na próxima? Pois é. Eu acho que esse ponto que eu quis trazer é o triste, porque é quando talvez tu vai estar num processo de avanço de carreira, que daí os filhos já estão um pouquinho maior, e daí ali tu perde oportunidades, é nesse sentido. Não, mas eu acho triste por isso, sabe? Eu acho que isso tudo sempre vai ter problema. Só está acontecendo, porque imagina, a história da humanidade, quantos milhares de anos existe o ser humano, né? É só agora que a mulher está menstruando, né? Não. É só agora que a vida da mulher é assim. Porque quando tem filho pequeno, nunca se é pensou problema nisso também, antes, né? Nunca se pensou nisso antes. Porque nunca era assim. É triste, né? Sempre foi assim e não se olhou. Porque a mulher não estava no campo da pesquisa. Mas e aí a saúde mental desta mulher, hoje, ela ganha uma visibilidade porque há espaço de fala, a saúde pública mas é isso que eu tô busca dizendo. diagnosticar. Agora, significa que essa mesma mulher, quando estava lá, sei lá, 100 anos atrás, ela tinha saúde mental esperada? Não tinha trabalho, claro, ela não podia trabalhar fora, como a gente falou no outro podcast, apenas nos anos 60 a Claro mulher que há os trabalhar fatores ambientais, no sentido natureza, contato com o solo, com natureza e tal, que talvez minimizavam os impactos mais severos na saúde mental. As expectativas eram menores, porque se tinha menos acesso à informação, então tem menos comparativos, menos referências. As condições de trabalho, né? As condições de trabalho mudaram muito. O tempo que se leva para o trabalho, né? Todas as exigências da vida doméstica,
enfim, o acúmulo de tarefas, Mas né? o que eu quis trazer para problematizar é que talvez essa saúde mental ela já não era tão adequada, isso apenas não era visto. Elas talvez não eram felizes, não mas se exato. sentiam. E a brincadeira que eu fiz dizendo que isso é só agora, Na verdade, mesma linha. é querendo dizer que só agora se olha para isso. E por quê? Porque agora as mulheres estão sobrecarregadas, porque tem dupla, tripla jornada, quantas jornadas, e porque estão nos lugares onde se pesquisa, onde se tem o poder de falar, onde se pode pensar sobre as coisas. E talvez tenha um outro ponto que, para mim, ele possa ser um pouco dolorido e danoso, porque isso custa caro, né? Então, talvez por isso que se fale. Ah, sim. Porque se não custasse caro, exato. O talvez capitalismo está perdendo dinheiro com isso. Então, talvez continuaria algo silenciado, algo sem muita... Porque certamente afetou o bolso de alguém. Porque ali na roça, a mulher também tinha 10 filhos para alimentar, roupa para lavar, o trabalho da roça para fazer, a horta para plantar e N outras atividades em torno disso. A infelicidade reinava muitas vezes dentro dos lares, supostos doces lares, né? Acho que tem muita razão. Doces só com as bolachas que eram produzidas, né? Olha, ela que doce agora. Mas eu acho que, assim, realmente, essa é uma questão muito importante que vocês estão colocando, porque quando chega agora que não há uma produção tão efetiva no mundo do trabalho, porque o mundo do trabalho, como se ele fosse, né? Uma caixinha separada, uma caixinha separada. E naquele mundo, naquele lugar, as pessoas têm que super produzir. Quando elas não dão conta mais de produzir como se gostaria que elas produzissem, se começa a prestar mais atenção, tem que criar uma lei, ou tem que, enfim. Ou seja, as pessoas nesse atual, acho que mundo, nesse modo de vida que esgota todo mundo, não estão mais produzindo como se gostaria. Não dá para produzir como se gostaria. Eu acho que chegamos numa que se gostaria é para quem? É para benefício de quem? Quem gostaria. A gente fala, né? E aí a gente coloca essa ideia do quanto seria produtivo, quanto seria na conta do nosso inconsciente, de nós mesmos, da nossa cobrança pelo nosso desempenho e da nossa... Mas essa produção, ela realmente ela satisfaz essa... Não, é alguém, uma máquina chamada capitalismo, o mercado, que nunca está satisfeito. É um saco sem fundo. Então, assim, nunca vai atingir. Então, coloca essa régua de desempenho um pouco abaixo e vamos calmar aí o coraçãozinho. Mas a saúde mental não é um saco sem fundo, né? Exato. Nunca. Tem um fundo. Tem um custo muito alto. Muito alto. A Cíntia, né? Agora, a discussão da diminuição da jornada de trabalho, como é que vocês veem, né? Depende do segmento. Porque na perspectiva, pode dizer capitalista, econômica, mas também de produtividade, que é o que move o trabalho. Vamos pegar o exemplo de uma indústria, né? Tem pessoas que se tiverem 3 dias ou 2 dias de folga, na minha opinião, não vai impactar nada na saúde mental delas. Porque talvez a forma como elas lidam com as coisas continue igual, né? Tem outras que, se tiverem um dia a mais de descanso, talvez possa transformar a vida delas. Mas o que eu vejo, assim, numa indústria, por exemplo, é impossível hoje para uma empresa, uma pequena indústria, fazer uma jornada de 4 dias por semana, atendendo às suas necessidades e mantendo a sua produtividade. Porque, para quem defende isso, é muito fácil dizer, troca pessoas, né? Contrata mais gente e faz o rodízio. Só que as indústrias não têm gente para contratar. Faltam pessoas. Não tem como fazer esse giro, entende? Agora, dependendo do segmento... Agora, assim, a pergunta bem inocente, não é nem para questionar. Despretensiosa. Assim, totalmente despretensiosa. Será que mais pessoas não se interessariam em trabalhar se a sua jornada fosse de 4 dias? Como que Só que sabe o que eu acho que ia acontecer? Que as pessoas iam acabar trabalhando em 2 empresas e não descansariam. Que é o que já está acontecendo não agora. Descansariam aquelas horas. Aí eu vou trabalhar parte da minha jornada na empresa X e parte na Y, e igual não vou descansar. Mas o que eu quero dizer é que em algumas atividades eu entendo que menos horas
pode gerar mais produtividade e mais saúde. Vamos pegar o exemplo de uma pessoa que trabalha com escrita de textos, um repórter, um jornalista, que só escreve textos. Por ser uma atividade que exige criatividade, foco, concentração, ideias, essa pessoa, existe na minha percepção uma grande probabilidade dela ter uma produtividade muito semelhante em 4 ou em 5 dias. E que se ela conseguir descansar melhor e descansar mais, ela consiga melhorar a sua qualidade de trabalho naqueles 4 dias que ela trabalhar. Agora, alguns segmentos eu não vejo gerando esse resultado, sabe? Porque as pessoas vão trabalhar menos horas. Levantamento ou pesquisa sobre isso, assim, para ter uma ideia prática. As pessoas vão trabalhar menos horas, elas vão querer ganhar mais. Nos países onde isso já funciona, que já diminuíram a jornada de trabalho, lá, enfim, qual a diferença? Por que funciona? Teria alguma referência de onde funciona bem? Porque em alguns países na Europa isso já existe. Eu acho que tem, quando a gente olha assim para essa questão, fazendo uma assimilação aqui com o Brasil, a gente tem uma questão tributária, que ela é diferente, e eu acho que talvez a resistência, não sei, eu estou trazendo a palavra que eu escuto, né, nesses fóruns, a resistência por essa mudança, é porque hoje a carga tributária previdenciária continuaria a mesma. Países onde funciona tem um sistema similar com o que a gente fala aqui da remuneração de pessoa jurídica, né? Então, digamos assim, acaba sendo uma responsabilidade muito maior do colaborador, que ele já não tem tanto uma figura de empregado assim. Mas é diferente essa questão tributária. Então, acho que é um olhar que precisa ser feito para isso, porque senão eu acho que vai precarizar a remuneração do colaborador. Ele ganha tempo, mas vai trabalhar em 3, 4 lugares para poder ganhar o mesmo que ele ganha hoje. Porque aí então, a gente tem uma questão de país pobre. Pobre, isso, né? Então, acho que tem esse ponto, assim, também importante. Um outro ponto que a gente tem uma mão de obra disponível que ela é pouco técnica, pouco qualificada, e isso faz o que esse subemprego, que as pessoas vão trabalhar nos postos de trabalho de uma carga horária mais extensa, ou vão trabalhar nessas jornadas, vão pegar o comércio, vão pegar assim, vão pegar mega supermercados, grandes lojas de supermercado, me chama a atenção, assim, porque eles trabalham de segunda a segunda, não para nunca, né, é sempre. E ali estão as pessoas, independente se elas têm filhos pequenos ou não, a maioria são mulheres, mas o que acontece? Nós temos um modelo de consumo que assim, a gente vai ao mercado a qualquer horário, né? Então também tem uma questão, acho que cultural, e a gente quer essa coisa da servidão para nós. Eu quero que, se a gente não encontra um ambiente aberto, às vezes a gente se incomoda. Então, para mim, assim, passa por esse processo de cultura, passa pelo processo econômico que a gente tem que ter, por um processo de educação para profissionalizar as pessoas, para que a gente consiga ter melhor. Até porque nos países europeus onde tem esses trabalhos que não são trabalhos assim de tanta relevância, geralmente quem faz são estrangeiros, não é feito por o pessoal nativo. Então a gente também tem essa problemática, que é o que a gente acaba vendo. Nossa, renderia um outro essa questão a própria questão do consumo, né? Se tu fores olhar, nós temos uma cultura muito consumista, né? Então, assim, isso tem um preço. Aquele dia nós estávamos numa roda de conversa, na informalidade, falando aí de um estilo de vida diferente, que aí tu pega a pessoa, ela precisa trabalhar menos, por quê? Porque ela tem menos necessidades, ela não precisa tudo que a gente acha que precisa, em termos de roupa, de posses, de veículos, de casas, de recursos financeiros, de viagens. É um preço que precisa ser pago e que muita gente paga colocando a sua saúde em condições precárias. Pois é, mas assim, bom, eu acho que realmente é um tema muito complicado, porque a reforma trabalhista, ela flexibilizou muitas garantias que antes existiam,
muito trabalho terceirizado e a precarização no trabalho aumentou muito. Os salários são muito baixos, os salários são muito ruins. Eu acho que faz também com que hoje muitas pessoas tenham que trabalhar muito mais. Em mais lugares, Em né? mais Fazer lugares bicos já, tem que fazer bico, tem que... Acho que as pessoas não aceitam mais também certas condições de trabalho, isso também é verdade, não é só porque não querem trabalhar, as pessoas não estão aceitando as condições de trabalho, que às vezes está sendo dito que as pessoas não querem trabalhar, mas eu acho que, de certa forma, muita gente não aceita, por mais que os salários que elas ganham não sejam bons, mas elas não aceitam mais qualquer tipo de trabalho, não é? Então, a gente tem um grande problema, acho que de revisão daquilo que se oferece como trabalho. Acho que temos uma crise muito grande. Aquilo que se oferece como trabalho. Você vai fazer isso, tantas horas do seu dia, você vai fazer de forma abnegada, dedicada, com excelência, mas o seu salário, ele vai ser miserável. Claro, não tem qualificação, mas mesmo muitos lugares onde há qualificação, Também os acontece. salários não são bons porque, enfim, é o que se oferece. Eu acho que isso contribui muito para uma frustração muito grande. Eu me formei, eu tenho um diploma e agora eu quero entrar no mercado de trabalho e aí se oferece um salário muito precário. Isso é muito frustrante. As pessoas realmente, acho que são questões de fundo que impactam a saúde mental. Muito, Agora, são pensando na própria questão da saúde mental, considerando todas essas questões precárias, né, que a gente está trazendo e que são desafios coletivos enquanto sociedade, o que o indivíduo, o que cada pessoa que está nos acompanhando agora pode fazer em prol da sua saúde mental? Vou deixar a psicóloga responder primeiro, né? Ela dá dicas, direção, né? A gente vai. Porque a gente precisa de um norte, né? Enquanto a gente não consegue mudar o cenário maior, né? O coletivo, o que eu posso fazer em prol da minha saúde mental? Pois é que essa é uma questão, digamos, antes você citou redes sociais, telefone, dizer, a qualidade de vida que eu tenho fora do mundo do trabalho vai impactar o meu trabalho, né? Claro, a gente poderia dizer, olha, busca formação, busca uma realização pessoal maior, busca para umas coisas mais simples ainda. Busca dormir 7, 8 horas. Busca, né? Não acho? Busca se alimentar um pouquinho melhor. Mas quando eu falo isso, já falo meio que retirando, porque quantas pessoas elas não têm com tanto de transporte, com tanto para chegar no trabalho e voltar, elas mal conseguem juntar horas para dormir. Eu penso com qualidade, mal e mal conseguem. O que eu vou dizer para as mulheres que acumulam 4 jornadas, difícil. Que têm cuidado com pessoas, cuida da mãe, cuida do pai, cuida de criança, cuida da casa, dá conta das coisas muitas vezes do marido e ainda, bom, ela nem chegou ainda no trabalho dela. Eu acho que é muito difícil, eu sou meio ruim da dica, porque a gente quando pensa num contexto, esse contexto não se resolve com dica. Esse contexto, ele é muito mais amplo, né? E quando a gente fala que essa saúde... Eu sou naturalmente positiva, eu acho que tem pequenas coisas que a gente pode fazer para melhorar individualmente, porque senão a gente vai ficar colocando na mão Mas talvez a gente teria que perguntar o que não fará por nós. Eu faria a pergunta diferente, assim, eu fosse fazer, né? Coletivamente. Que coletivamente a gente precisa abrir os olhos, porque eu acho que realmente pode contestar, a gente não precisa aceitar, a gente precisa fazer a revolução, eu digo assim, todos os dias, a gente precisa mudar a compreensão que a gente tem de trabalho, de que o trabalho realmente virou de novo uma certa escravidão, porque não é mais prazeroso trabalhar para as pessoas, porque os salários... Então a gente precisa, sim, manifestar o descontentamento, aquilo que não está bem, aquilo que está errado, para coletivamente construir mudanças que são lentas, mas são necessárias. Para as mulheres, eu também diria, talvez a gente se apoiar mutuamente, sabe? A gente, de novo, buscar parcerias melhores para a gente ajudar uma a outra com cuidados de coisas e também de
escutar a queixa da outra mulher, o sofrimento, o que está E acontecendo. não tentar dizer que a minha vida tá perfeita e deixar a outra pior ainda, né? A Aquela coisa de competitividade, pela da comparação, da né? comparação. Agora, eu concordo, Anete, com a perspectiva que você traz, acho que é uma reflexão bem importante, porém, eu quero chamar atenção para o ponto de que a gente pode estar nas mesmas condições de trabalho. Se eu for para casa, der conta do que ali precisa ser dado e for dormir com uma certa qualidade, eu estou contribuindo para um resultado comparado a quem vai passar 2, 3 horas no celular antes de ir para a cama. Então, é ali que eu me refiro, assim, o que eu, enquanto indivíduo, e não só pegando o pé da tecnologia, o que eu posso fazer por mim? Eu posso, sei lá, tirar um momento para meditar, tirar um momento para fechar os olhos e só esperar o tempo passar. Eu posso fazer um banho nos pés. O que eu posso fazer por mim diante desse cenário desafiador do mundo do trabalho? Eu penso que ali a gente pode começar, porque o coletivo é essencial e concordo e tô junto, né? Mas assim ele é muito lento. E ele luta contra o econômico, ele luta contra todo o restante. E está na mão de muitos homens, né, em sua maioria, que talvez sintam menos esse impacto. Você tem toda a razão, porque É o cuidado difícil. da saúde mental, o cuidado de nós mesmos, ele ultrapassa o ambiente de trabalho. De todo modo, a saúde mental impacta individualmente cada pessoa, né? Eu, se tivesse que trazer uma dica, acho que seria o seguinte, a gente baixar essa questão. A gente já falou outras vezes aqui, baixar a questão do julgamento, porque quando a NET fala, a gente, né, os salários são baixos, e eu concordo que tem muitos, mas eu também acho que a gente tem um paradoxo nisso, porque a gente tem vários postos de trabalho com salários bem significativos e que não se consegue preencher também, né? Quando a gente olha essas pesquisas de captação de profissionais, não se consegue, né? Hoje tem movimentos para trazer profissionais de fora para fechar vagas que, na minha visão, tinham que ser preenchidas por profissionais que deveriam ter sido preparados ao longo aí da última década, né? A gente não desenvolve a indústria, não traz daí uma indústria competitiva porque a gente não desenvolve pesquisa. Então, acho que a gente se tornou um país que a gente produz no agro muito e manda para fora. A gente não faz o processo de industrialização, que é onde a gente poderia ter melhores postos de trabalho e com remuneração melhor. Então, onde é que isso é remunerado? Onde quando vai para fora, e esse trabalho mais técnico, mais especialista é necessário. Então, penso que a gente precisa, daí é uma questão do coletivo, repensar quais, né, as políticas de desenvolvimento que a gente quer para o país, e daí cada um de nós tem que pensar nisso, né? Eu tenho que me incomodar com isso. Agora, em relação ao indivíduo, assim, primeiro acho que a gente tem que se julgar menos, porque tem uma coisa que a gente fala de comparação, que a gente fica, isso é muito ruim. Eu tô lá trabalhando, eu me lembro de fazer entrevista, às vezes as pessoas, na época eu trabalhava com pessoas que faziam limpeza, e elas diziam, eu tenho vergonha que as pessoas vão estar me enxergando fazendo limpeza. Penso que a gente não precisa ter vergonha de nenhum tipo de trabalho, porque todo ele é necessário e importante, mas aquele talvez vai ser só um pedacinho da tua jornada. E daí esse pensamento que eu acho que é o pensamento assim, otimista em relação à vida. O que eu estou fazendo hoje, mas o que eu posso querer fazer para frente, né? E a gente, claro que não é todo mundo que tem essa capacidade de fazer mudanças tão significativas, porque o meio às vezes te puxa para baixo, mas tentar, e daí o apoio entre nós mulheres ajuda, né? Sim. Então, acho que são essas coisas, assim. Tem uma parte que é do coletivo que nós não vai depender só de nós. Tem algumas escolhas que a gente vai poder ajudar e impulsionar. Mas quando no individual, menos julgamento sobre si, aceita o que tu tem agora, mas com uma perspectiva do que tu pode mudar para frente, né? Acho que esse é um caminho. Em especial pra gente que é mulher, assim, eu vejo que isso pode nos ajudar. Acredita no teu talento, na tua capacidade e pensa que tu pode fazer. A mudança, né, vai ser mais difícil sozinha? Pode ser, mas ainda assim eu acho que é uma das perspectivas que a gente tem que olhar, porque senão... Mas eu concordo também, Anete, que na perspectiva do papel que nós estamos aqui, né, com espaço de fala, com visibilidade, com oportunidade de chegar a muitos lares, a muitas pessoas, nós podemos ter sim esse papel de
iniciar, ou se não for iniciar, dar voz, dar movimento a essa necessidade coletiva de transformação. Essa consciência, né, pelo menos, né, de ver que eu penso que a gente precisa mudar o formato, o modelo a longuíssimo prazo. Esse modo da gente pensar o trabalho em si, o mundo do trabalho, com exploração, com excessiva exploração da força de trabalho, não, ele está fadado ao fracasso. Eu acho que é isso que está se revelando, na verdade. Eu acho engraçado, eu escuto a Nete falando, parece que eu estou lendo alguma coisa relacionada à era industrial, quando a gente está falando daquele... Sim. Sinceramente, é como se eu estivesse citando algo daquela... Porque a coisa está se repetindo, não talvez braçalmente. Não é força física, mas é tempo. É. Vamos pensar que é tempo. O tempo dedicado, né? O esforço que seja mental. Mas, enfim, isso é o desafio. A gente não pode encerrar um podcast, um bate-papo sobre saúde mental, sem falar o óbvio que precisa ser dito. Não lute sozinho contra os problemas de saúde mental. Busque ajuda, busque apoio, busque um profissional capacitado, busque saúde pública, peça ajuda, porque é isso que vai poder fazer diferença quando não tiver outras forças, quando não tiver rede de apoio, quando não tiver aquilo que pode gerar transformação.